Gravando, né? Então, bom dia, caríssimas e caríssimos. É com muita satisfação, com muita felicidade que hoje, né, proponho falar um pouco sobre Merleau-Ponty e a educação física. Eu vou fazer isso a partir de uma discussão do capítulo que eu escrevi nesse livro aqui, né? Vocês estão vendo aí? Se chama Merleau-Ponty e Educação Física, né? Esse texto foi organizado por Terezinha Petrúcia da Nóbrega e por mim, né? É um livro que, que está que foi publicado pela editora Liberarte, né? Então, não é um livro complicado para vocês conseguirem. Se vocês entrarem no site da editora, vocês conseguem comprar e vir pela internet, tá certo? Então, chama-se Merleau-Ponty e a Educação Física. Então, eu vou falar particularmente do capítulo que eu escrevi, Eu, a Educação Física e Merleau-Ponty, né? Vocês observem que na foto, na capa do livro, tem um jovem senhor e uma menina. Esse jovem senhor é Merleau-Ponty, né? E essa menina se chama Suzanne Merleau-Ponty, é a filha de Merleau-Ponty, né? Então, Merleau-Ponty, aliás, Suzanne não, desculpa, Marianne, né? Suzanne é o nome da sua esposa. Ele se casou com Suzanne, então a esposa dele é Suzanne, e a filha se chama Marianne, Marianne Merleau-Ponty. Então eles estão passeando aí, muito provavelmente em Paris, né? Num desses boulevards de Paris, né? Então, a referência do que eu vou apresentar hoje está nesse livro, ok? Muito bem. De que lugar eu falo para pensar Merleau-Ponty e a educação física? Eu falo no lugar de alguém que se formou em educação física em 1988. Então, eu fiz o curso de educação física entre 1984 e 1988, né? Fomos aí contemporâneos aí de formação, eu, Luciano e a Adjane, né? Nós estudamos na mesma instituição, na Universidade Federal da Paraíba, fomos colegas, né? Nós convivemos na época como aluno do curso, né? Então, esse é um elemento importante do lugar de onde eu estou falando, esse lugar de ter tido a oportunidade de fazer um curso de educação física, né, na Universidade Federal da Paraíba, apesar de que eu comecei no Unip em 1984, em 1985 eu fui para o UFPB e terminei meu curso lá, né? Um outro dado importante também para caracterizar o meu lugar de fala é que em 1993 eu me tornei professor do Departamento de Educação Física da UFPB. Então, eu estou aí como professor do departamento desde 1993. Um outro dado importante é que em 1997 eu saio de João Pessoa e vou morar na Bélgica, né? Fui fazer um doutorado na Universidade Católica de Louvain, lá na cidade de Louvain-la-Neuve, né? E eu fiquei na Bélgica entre 1997 e 2001. No dia 4 de julho de 2001, eu defendi minha tese de doutorado sobre a filosofia de Merleau-Ponty, né? O título da tese ficou Perception et apparaître chez Merleau-Ponty, né? Onde eu trabalhei o tema da experiência perceptiva à luz da filosofia de Merleau-Ponty. Quer dizer, quando a gente percebe, a gente experimenta a experiência de aparição do mundo. Então, a experiência perceptiva é uma experiência que conjuga, né, ato perceptivo e aparência do mundo, né? Então, eu trabalhei aí esses dois elementos. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, nesse caso, esse ano, dia 4 de julho, eu estarei comemorando 20 anos de defesa de tese. Vocês imaginam como o tempo passa rápido, né? No dia 4 de julho, né, estaremos fazendo aí 20 anos de defesa de tese.
Muito bem. Eu vou pensar a educação física a partir de Merleau-Ponty, trazendo, em especial, dois conceitos. O conceito de corpo próprio e o conceito de carne. O conceito de corpo próprio, Merleau-Ponty desenvolve, sobretudo, no seu texto Fenomenologia da Percepção. É sua tese de doutorado de Estado, defendida em 1945. Então, Merleau-Ponty, no final da Segunda Guerra Mundial, nos apresenta um texto, que eu chamaria um texto de esperança, né? Naquele momento tão desafiador, que é um momento de reconstrução. Né? É interessante, né? A guerra começa em 1939 e vai até a 45. Então, em 1945, Merleau-Ponty publica o texto Fenomenologia da Percepção. É um texto de esperança, é um texto de restauração, é um texto de renovação. E nesse texto, ele trabalha de maneira muito especial o conceito de corpo próprio. E o que é o corpo próprio? De onde Merleau-Ponty produz, né, a partir de que pensamento ele produz essa noção de corpo próprio? E aí a gente precisa voltar um pouco atrás na história da filosofia e lembrar de um filósofo extremamente importante para o pensamento de Merleau-Ponty, que se chama Edmund Husserl. Então, quem é Edmund Husserl? Edmund Husserl é conhecido na história da filosofia como aquele que criou, que inventou o método fenomenológico. Né? Em que consiste esse método fenomenológico? Consiste em suspender, colocar entre parênteses todas as nossas certezas, todas as nossas convicções acerca de não importa o que e retomar a experiência. Retomar o vivido, para que a partir do vivido a gente alcance a essência das coisas. E esse modelo de organização metodológica, ele serve para estudar qualquer assunto. Né? Então, se eu quero pensar o que é a percepção, o que é o corpo, eu posso reconhecer que eu tenho acesso a uma série de conhecimentos sobre esse assunto, eu tenho uma série de saberes sobre esse assunto, acumulado historicamente, e que eu posso me apropriar, mas o que eu devo fazer enquanto método fenomenológico é colocar em suspenso esses juízos, esses conhecimentos, esses saberes, e retomar a experiência acerca do corpo, acerca da percepção. Né? Se vocês lerem a Fenomenologia da Percepção, vocês vão ver de cara Merleau-Ponty fazendo uma apresentação das posições intelectualistas e empiristas acerca da percepção. Né? Então, quer dizer, qual é o problema de Merleau-Ponty na Fenomenologia da Percepção? O problema é saber o que é a percepção. O que é perceber? Aí ele vai fazer, né, o exercício do método fenomenológico. Colocar em suspenso aquilo que a tradição já fala sobre o que é percepção. E uma primeira forma de compreensão da percepção é o quê? É entender a percepção como sensação. Né? Então, quer dizer, se eu quero saber o que é perceber, perceber a sensação. Então, eu percebo que a água está fria, está quente, através da minha experiência sensorial. Né? Então, eu vou lá, pego minha mão, coloco na água e eu digo, não, ela está morna, ela está fria. Isso é perceber. Né? Então, quer dizer, a sensação me dá a experiência perceptiva. Só que quando Merleau-Ponty está falando, dizendo que a percepção é de natureza sensorial, ele está conectando com aquilo que os empiristas definem o que é percepção. É preciso colocar em suspenso isso. É preciso colocar, como diz a fenomenologia, colocar isso entre parênteses. Né? É claro que perceber implica o ato de sentir, o ato da sensação. Não é? Então, é verdade. Mas
a noção de sensação não é suficiente para explicar o que é perceber. Para eu compreender a percepção, eu tenho que colocar em suspenso a noção de sensação e retomar a experiência de perceber. E aí a gente vai entrar em contato com uma outra perspectiva de compreensão da percepção, que é a posição intelectualista, que vai dizer que só a sensação não é suficiente para eu definir o que é perceber. Eu preciso entrar em contato com uma outra noção, que é formulação de um juízo. E aí é muito interessante. Não basta só eu sentir que a água está quente ou fria. Eu preciso elaborar um juízo mental acerca dessa água que está quente, ou que está fria, que está morna, né? Então, tem uma elaboração sensorial, mas tem uma elaboração mental, tem uma elaboração cognitiva, né? Mas Merleau-Ponty, por usar o método fenomenológico, também vai colocar em suspenso a noção de juízo, a noção de elaboração cognitiva, a noção de elaboração do pensamento, né? Então, essas duas noções, sensação e julgamento, elas são importantíssimas para compreender a percepção. Mas, se nós adotarmos o método fenomenológico, nós temos que suspender essas compreensões. Nós temos que colocá-las entre parênteses e retomar a experiência perceptiva. E aí, quando Merleau-Ponty faz esse exercício de retomar a experiência perceptiva, de descrever o que é perceber, aí ele vai entrar em contato, né, com uma outra elaboração, que é a percepção é uma realização subjetiva. Não é só uma mera realização do corpo que sente e de elaborações cognitivas. Há uma experiência do corpo que sente. E esse corpo é considerado por Merleau-Ponty o sujeito da percepção. Então, nós estamos aí introduzindo, a partir da fenomenologia, uma outra perspectiva de compreensão da percepção. A percepção é, antes de tudo, uma experiência subjetiva. Porque, para poder eu estender minha mão, me dirigir para a água, para saber se ela é fria ou é quente, há um sujeito que experiencia essa situação. Há um sujeito que se liga à água. Há um sujeito que usa a mão do seu corpo para se ligar à água, para se conectar com a água. E aí nós temos aí o que Merleau-Ponty vai chamar, com base na fenomenologia, de uma experiência intencional, que é essa experiência do corpo que se dirige às coisas do mundo. E aí Merleau-Ponty entra no outro universo de compreensão da experiência perceptiva. Então, a experiência perceptiva, antes de tudo, ela é a experiência do corpo se dirigindo ao mundo para senti-lo, para elaborar um sentido acerca do que se sente, usando o corpo por meio dos movimentos. Né? Então, veja, não basta só falar de sensação e de juízo. Eu tenho que falar do corpo, eu tenho que falar do movimento do corpo, e eu tenho que falar do corpo se dirigindo ao mundo. Então, veja que, com base na fenomenologia, Merleau-Ponty traz uma complexidade para a experiência perceptiva, que inclui o corpo, inclui as sensações, inclui elaborações cognitivas, mas, antes de tudo, inclui o corpo dirigindo-se para as coisas, dirigindo-se para os outros corpos, estabelecendo vínculos. É muito interessante isso, né? Então, Merleau-Ponty reformula completamente a noção de percepção. A percepção é, antes de tudo, a experiência de se dirigir para as coisas do mundo, para os corpos que estão situados no mundo, assim como eu. Nesse universo de corpos, existem os corpos que são pedras, rochas, né? Que são vegetais, que são plantas, que são raízes. E existem os corpos dos meus semelhantes, existem os animais. Então, o tempo todo, nós estamos nos conectando com esses corpos. Nós estamos estabelecendo vínculos com esses corpos. Né? Então, a experiência subjetiva, a experiência perceptiva é uma experiência subjetiva realizada pelo corpo.
Então, em linhas gerais, eu entrei em contato com esse conhecimento, com esse saber, a partir da filosofia. Então, a experiência de retomar uma discussão sobre a experiência perceptiva, eu entrei em contato com essa ideia a partir da filosofia de Merleau-Ponty e, particularmente, no seu texto, A Fenomenologia da Percepção. Né? Então, vocês sabem que a Fenomenologia da Percepção é um texto construído para discutir a noção de percepção, com base no método fenomenológico, em que eu tenho que suspender a noção de sensação e de juízo e retomar a experiência perceptiva, e ao fazer isso, eu vou descobrir que, antes de qualquer coisa, a experiência perceptiva é essa experiência do corpo que se lança em direção a outros corpos. E aí, produz-se, nessa dinâmica da experiência perceptiva, aquilo que Merleau-Ponty chama de uma experiência estesiológica. O que é essa experiência estesiológica? É que a experiência perceptiva, ela é da ordem da estesia, ela é da ordem da sensação, ela é da ordem do sentir, mas ela é também da ordem do logos. Ela é da ordem da doação de sentido. Porque todas as minhas experiências sensoriais, eu dou um sentido para ela. E se eu dou um sentido, eu estruturo um discurso em torno das minhas experiências sensoriais. Agora, é claro que quando eu falo de logos, eu preciso de linguagem. Eu preciso simbolizar as minhas experiências sensoriais. Eu preciso dar sentido a ela. E essa doação de sentido, ela não é um produto isolado do sujeito. Ela é um produto da convivência desse sujeito com outros sujeitos. Porque a experiência de intencionalidade do sujeito, de se dirigir com seu próprio corpo para os outros corpos do mundo, é uma experiência intersubjetiva. É uma experiência intercorporal. Né? Então, eu aprendo com os outros corpos. Eu aprendo com as outras subjetividades. Há uma intersubjetividade, há uma intercorporeidade que está estabelecido a partir da experiência perceptiva. E é por conta dessa inter-relação, dessa intercorporeidade, dessa intersubjetividade, que Merleau-Ponty vai nos apresentar não somente a noção de corpo próprio, de corpo vivido, mas vai nos presentear, né, com uma outra noção extremamente importante da sua filosofia, que é a noção de carne. E aí ele sai do campo mais, vamos dizer assim, fenomenológico, de fazer uma descrição da experiência perceptiva, e nos coloca no âmbito de uma ontologia da carne. Ora, mas qual é a diferença entre fenomenologia da percepção e ontologia da carne? É que quando a gente faz uma fenomenologia da percepção, a gente está descrevendo a experiência de perceber. Mas quando a gente faz uma ontologia da carne, a gente está usando uma série de reflexões filosóficas acerca de uma noção, de um conceito, de uma ideia, que é a ideia de carne. Então, o que é que estuda a ontologia? A ontologia estuda as propriedades do ser, daquilo que é. Né? Então, o que é que Merleau-Ponty começa a descobrir quando ele pensa no corpo próprio? É que eu não posso pensar só o corpo próprio isoladamente. Esse corpo próprio precisa estar em conexão com os outros corpos. E quando esse corpo se conecta com os outros corpos, né, o que vai acontecer? Vai gerar aí uma estrutura de carne. Né? Então, é essa questão que está em jogo. E como é que Merleau-Ponty descobre isso? Merleau-Ponty descobre isso a partir de uma noção que ele cria, com base, tudo isso com base na filosofia de Husserl, viu? Que é a noção da reversibilidade da carne. Como é que é essa história da reversibilidade da carne? A carne se reverte em si mesmo, é o corpo que se reverte em si mesmo. Né? Então, quer dizer, quando eu toco a superfície lisa de uma mesa, com minha mão, eu exerço essa experiência intencional de me dirigir, né, à superfície lisa da mesa e passar deslizar minha mão e descobrir que ali é liso, né? Eu não estou apenas tocando a mesa também me toca. Isso
Isso é a experiência da reversibilidade da carne. E essa experiência da reversibilidade da carne já acontece no nosso próprio corpo, quando a gente faz a experiência das duas mãos que se tocam. É muito interessante, né? Então, se eu pego minha mão direita e vou tocar a minha mão esquerda, eu nunca vou poder transformar minha mão esquerda num objeto. Por que eu nunca vou transformar? Porque quando eu toco minha mão direita na mão esquerda, eu também sou tocado pela mão esquerda. Então, nunca a mão esquerda é objeto para mim. E, de uma certa forma, o meu próprio corpo nunca é objeto para mim. Porque eu nunca vou ver distanciado de mim. Eu nunca vou ver o meu próprio corpo à distância. Eu posso usar os meus movimentos para construir uma distância óptica em relação a um quadro que eu estou vendo no museu. Não é? Eu me aproximo lá do quadro e me distancio para ver melhor. Mas com relação ao meu próprio corpo, eu não posso fazer isso. Eu não posso me distanciar dele. Então, o meu corpo nunca será objeto para mim mesmo. Eu posso até pegar o meu olho e olhar para o meu braço. Não é? Eu posso fazer isso. Mas eu nunca vou ter o meu próprio corpo como unidade, como uma totalidade, observada à distância, observada como objeto. Do ponto de vista sensorial, do ponto de vista perceptivo, que junta sensação com cognitividade, com pensamento, com mente, eu nunca vou poder fazer isso. E pelo fato de eu nunca poder fazer isso, Merleau-Ponty vai dizer, então, eu sou, o meu corpo é o meu ponto de vista sobre o mundo. E ele está sempre em interação com os outros corpos. E por estar em interação, este corpo não pode mais ser pensado apenas como corpo próprio. Ele precisa ser pensado como carne. É muito interessante isso, né? Por quê? Porque o corpo vai estar sempre interagindo. Vai estar sempre em relação. Né? Então, com essas elaborações em torno do corpo próprio e da carne, eu comecei a revisitar, a repensar, a rediscutir o que é educação física. E a primeira questão que eu me deparei foi a necessidade de colocar em suspenso, de colocar entre parênteses, toda a compreensão que eu tinha do corpo até então. Porque quando você vai estudar educação física, você vai estudar, sobretudo, o corpo como um organismo em funcionamento. Você vai estudar anatomia, você vai estudar fisiologia, você vai estudar bioquímica, você vai estudar genética. São todos estudos acerca do corpo, não é? Para compreender o funcionamento orgânico do corpo. Isso não quer dizer que o corpo não seja isso. Mas, do ponto de vista fenomenológico, o corpo é mais do que isso. É preciso retomar a experiência do próprio corpo. E se você retoma a experiência do próprio corpo, você vai ver que o corpo, agora eu vou usar uma expressão da fenomenologia, não pode ser reduzido a um organismo. Não pode ser reduzido a funções bioquímicas. O corpo é uma dinâmica de experiências intercorporais com o mundo. O corpo é um nó de sensações. O corpo é sentir e dar sentido àquilo que se sente. Então, com Merleau-Ponty, eu reaprendi a ver o corpo. O corpo deixa de ser apenas, não é que ele não seja, ele é, mas ele não é reduzido mais a um organismo em funcionamento. Né? O corpo é o meu ponto de vista no mundo. É com o corpo que eu me torno sujeito. É com o meu corpo que eu consigo me levantar. Né? É com o meu corpo que eu uso as minhas mãos, pego o copo d'água e bebo um gole de água. Né? Assim como o Lívia tomou um gole de café. Isso é uma realização do corpo, mas não é uma realização mecânica, meramente funcional, com alavancas, né? Com reações físico-químicas. Por quê? Porque cada corpo
é uma morada de um sujeito, de uma subjetividade, que se constitui de maneira intersubjetiva, de maneira intercorporal. Né? Então, eu redescobri o corpo. Né? O corpo não é mais para mim uma mera composição de órgãos. O corpo é uma rede de significados da experiência vivida de ser corpo no mundo. O corpo é uma rede de significados da experiência vivida de ser corpo no mundo. Isso é o corpo, na perspectiva fenomenológica. Isso é o corpo, na perspectiva da ontologia da carne de Merleau-Ponty. Né? Então, o corpo, no final das contas, é uma rede de significados. É uma rede de experiências vividas. É uma rede de atos intencionais. O corpo é a expressividade de uma subjetividade. O corpo é a possibilidade de se criar gestos espontâneos. Veja que eu estou dando uma série de definições acerca do corpo, cuja fonte é a fenomenologia de Merleau-Ponty e a ontologia da carne de Merleau-Ponty. Não é mais simplesmente os estudos fisiológicos, anatômicos, fisicoquímicos, bioquímicos, genéticos. No lugar de observar o corpo à distância, como se eu pudesse sobrevoá-lo, agora eu tomo a minha própria experiência de ser corpo no mundo para pensar o que é o corpo. E não é só a minha experiência de ser corpo no mundo, mas a experiência dos meus semelhantes. E como é que eu tenho acesso a isso? Através das suas narrativas. Eu posso conversar com as pessoas. Elas podem me falar o que é ser corpo no mundo. O que é viver corporalmente no mundo. Né? Então, o meu corpo nunca está diante de mim mesmo, mas sempre do meu lado. E se nós formos rigorosos, o próprio mundo não estará nunca distante de mim. Ele está sempre do meu lado. Tem um texto lindo, maravilhoso de Russell, que se chama A Terra Não Se Move. Ele faz esse mesmo exercício que a gente está fazendo aqui, né? Do corpo, de colocar em suspenso o corpo visto pela fisiologia, pela anatomia, pela bioquímica, pela genética, e redescobrir o corpo a partir da sua experiência de ser corpo no mundo, com a própria Terra. Porque se a gente pergunta o que é a Terra, aí a gente vai dizer a Terra é, né, uma massa esférica girando em torno de si mesma e em torno do Sol. A gente vai dizer isso. Né? Como foi que a gente chegou a essa conclusão? Através dos físicos. Aí Russell disse, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar em suspenso, vamos colocar entre parênteses essas explicações acerca da Terra. Não que elas sejam falsas, não que elas não sejam verdadeiras, mas elas apenas revelam facetas da Terra. Há facetas da Terra escondida que nós podemos descobrir, que nós podemos reaprender a ver a Terra. E aí, a partir do método fenomenológico, ele vai dizer que, antes de tudo, essas representações feitas pela física acerca da Terra não conseguem definir que a Terra é, antes de tudo, né, a nossa morada comum. Quer dizer, essa elaboração da Terra como morada comum é fruto dessa descrição fenomenológica que Russell fez acerca da Terra. Então, quer dizer, a fenomenologia nos permite não dizer que as verdades que foram ditas até então são falsas, mas que essas verdades podem ser suspensas, podem ser colocadas entre parênteses e retomar a experiência. Esse retorno à experiência, Russell vai chamar de retorno às coisas mesmas. Né? Então, quer dizer, o corpo, antes de tudo, é um ser no mundo, que sente, que se movimenta, que se liga intencionalmente aos corpos e produz sentido para a sua vida. Isso é o corpo. Né? Então, o corpo está sempre do meu lado. Né?
Então, cada corpo é uma morada de um sujeito. Cada corpo produz saberes estesiológicos, não somente do campo do sentir, mas do campo do logos, do sentido atribuído ao que se sente. Né? E esse corpo é uma rede de relacionamentos. Portanto, o corpo é carne. O corpo é uma estrutura carnal que se conecta. Ou seja, o corpo é o tempo todo afetado pelo mundo e afeta o mundo. Essa troca de afetações é nesse coração aí que Merleau-Ponty vai chamar essa experiência, essa vivência de carne. Né? Então, o corpo pensado numa perspectiva relacional, permanentemente relacional, é o que Merleau-Ponty chama de carne. Porque quando o corpo perde essa possibilidade relacional, ele já não será mais corpo, ele será um cadáver. Essa definição vem de Aristóteles. Está lá no seu texto, o De Anima, ou a psique. O corpo desprovido do princípio vital, do sentir, do se movimentar e do elaborar sentido a partir das suas experiências, ele já não mais é corpo, porque ele perdeu sua condição de carne. Ele não mais se conecta. Ele está desconectado. Ele agora é só. Agora sim, ele é um amontoado de ossos e de músculos. Agora sim, ele não passa de um conjunto de órgãos e músculos, né? Ali se apodrecendo ou retomando o inorgânico. Mas quando ele está vivo, intenso, ele está interagindo com os outros corpos. Ele está produzindo sentido. Né? Ele está em conexão. E é aí onde Merleau-Ponty vai ver o corpo numa perspectiva da ontologia da carne. Né? Então, o corpo é permanentemente um ser dentro de um campo interativo. Mas por quê? Porque ele tem sensações e ele tem pensamento, ele tem cognitividade. Então, ele está o tempo todo interagindo. Né? Então, o paradigma do corpo próprio é substituído por Merleau-Ponty pelo paradigma do corpo carne. Então, eu nunca posso pensar o corpo isolado. O corpo está sempre interagindo, o corpo está sempre em relação. Isso é extremamente importante para a gente compreender o pensamento de Merleau-Ponty. Né? Então, o corpo próprio é o corpo sujeito, é o corpo vivido, é o corpo que realiza atos intencionais. Mas o corpo, pensado numa perspectiva da carne, é o corpo sempre interagindo. É o corpo sempre sendo afetado pelo mundo e afetando o mundo. Né? Então, como pensar a educação física nesse contexto? A primeira coisa é rever, é repensar a noção hegemônica, tradicional do corpo dentro da educação física. Essa é a primeira coisa. Eu não tenho como, a partir de Merleau-Ponty, a partir da noção de corpo próprio e da ontologia da carne, a noção de carne e a noção de corpo próprio, eu não tenho como fazer uma nova educação física se eu não colocar em suspenso, se eu não colocar entre parênteses a noção de corpo, que me é ofertada, que me é dada, que é produzida no interior da educação física. Entendam, o corpo visto pelo viés da fisiologia, da anatomia, da bioquímica e da genética, não quero dizer que esses conhecimentos sejam falsos. Mas eles são limitados. Porque eles não consideram a experiência de ser corpo no mundo. Narrado pelo próprio sujeito que é corpo no mundo. É isso que é preciso introduzir na educação física. A educação física precisa introduzir essa dimensão. E aí muda tudo. Muda as pesquisas, muda a prática pedagógica, não é? Vai mudar. Vai mudar completamente. Nas pesquisas, eu não posso reduzir minhas pesquisas a simplesmente
preparar programas de treinamento para melhorar a performance do corpo para o desempenho esportivo. Eu posso continuar fazendo isso, mas isso é apenas uma faceta do corpo. Eu não posso reduzir as pesquisas da educação física a retirar do corpo um pouco de sangue para ver o seu índice glicêmico e preparar um programa de atividade física para diminuir a glicemia e tratar diabéticos. Eu posso fazer isso, mas isso não é suficiente para compreender o corpo humano, para fazer pesquisas em educação física. Então, eu repensei a noção de corpo, eu repensei as pesquisas. Agora, eu preciso fazer pesquisa em educação física que considere a experiência das pessoas. Né? Porque se eu coloco o problema do envelhecimento, por exemplo, na perspectiva fisiológica, anatômica, bioquímica, genética, eu vou ter uma leitura do corpo. Mas se eu possibilito que o próprio sujeito que vive o seu envelhecimento fale disso, narre disso, eu vou entrar em contato com conhecimentos acerca do corpo que envelhece, o corpo envelhecente, que a fisiologia, a anatomia, a bioquímica e a genética não vão me responder. Eu vou apresentar dados novos para a educação física, que é derivado do relato dessas pessoas, da percepção dessas pessoas, das narrativas dessas pessoas, dos discursos dessas pessoas. E como é que eu faço ciência com isso? Eu vou ter que construir uma análise dessas percepções, dessas narrativas. Mas é um outro tipo de prática de pesquisa, é um outro tipo de prática de concepção de corpo. Do ponto de vista pedagógico também. Porque se eu estou lá na escola, trabalhando com educação física, eu preciso não somente preparar minhas aulas para melhorar o desempenho motor dos alunos, não é? Melhorar a sua capacidade de habilidades motoras, mas eu também preciso escutar esses alunos. Eu preciso construir rodas de conversa para ver como é que eles vivem seus corpos no mundo. Né? Isso também faz parte da educação física, para que eles mesmos construam ao longo da sua vida práticas de cuidar de si. Não fique na dependência, né, de simplesmente dos programas, né, de práticas corporais, mas ele mesmo vai construindo uma trajetória de cuidar do seu próprio corpo. Seja do ponto de vista da alimentação, seja do ponto de vista da saúde mental, seja do ponto de vista das suas meditações, seja do ponto de vista do sentido da vida. Veja como a coisa é complexa. Né? Então, antes de tudo, o nosso corpo é um veículo de expressão. Expressão de quê? Do nosso modo de existir. Veja que dizer que o corpo, né, é um veículo de expressão do nosso modo de existir, isso não tem nada, isso não se reduz à fisiologia do corpo. Né? É como se nós pudéssemos dizer, tudo bem, o corpo é uma máquina em funcionamento, ótimo. Né? Mas o corpo é muito mais do que isso. O corpo é um veículo em que eu me expresso, em que eu manifesto o meu modo de existir, o meu estilo de existir. Né? Então, essas observações, elas são fundamentais para a gente pensar a relação entre Merleau-Ponty e educação física. Então, primeiro, eu entro em contato com a obra de Merleau-Ponty para ver como é que Merleau-Ponty, do ponto de vista fenomenológico, reapreende a ver o corpo, tanto do ponto de vista do corpo próprio como da carne. Depois eu vou para o universo da educação física, repenso o corpo no interior da educação física, e a partir daí eu vou repensar as pesquisas e a minha prática enquanto professor de educação física. Essa é a perspectiva que nós apresentamos para vocês, né, para pensar a relação entre Merleau-Ponty e a educação física. Agora, eu tenho ainda 10 minutos, né, para poder a gente chegar no campo das questões, e eu gostaria de usar esse tempo para ler, né, 4 episódios da minha vida de aprendizagem
ligado ao corpo, né, ao universo do corpo. Né? E eu gostaria que vocês escutassem atentamente, porque aí vocês vão ver elementos da fenomenologia do corpo e da ontologia da carne presente nessas descrições, que a gente pode conversar daqui a pouco. Tá certo? Ok? Vamos lá? A primeira descrição se chama andar de bicicleta. Nunca tive uma bicicleta, mas sempre tive vontade de aprender a andar de bicicleta. A grande oportunidade que tive na minha vida foi quando tinha por volta de 15 anos na casa de meus tios. Eu estava de férias escolares em 1977. Peguei a bicicleta de meu primo e comecei a tentar. Levei muitas quedas, mas não desisti. Sentava na sela, segurava o guidão, colocava os pés nos pedais e achava que, em seguida, poderia pedalar. Mas não conseguia, pois perdi o equilíbrio. Foram inúmeras tentativas. Fazia isso em qualquer tempo que a bicicleta estivesse livre. Em especial, logo depois do almoço. Essa é a hora da sesta, ou da sesta. No lugar de cochilar, lá ia eu buscar aprender a andar de bicicleta. Sonhava poder pedalar livremente pelas ruas e onde quisesse. Não pensava em promover saúde e qualidade de vida. Não pensava em questões de ordem ambiental. Não queria ser atleta, disputar provas ou ter uma eficiente performance. Meu objetivo era sentir o prazer de equilibrar meu corpo em duas rodas e passear livremente. O eureka da aprendizagem se deu no dia em que compreendi que para poder andar de bicicleta, eu não tinha que me equilibrar nela para depois sair pedalando. Devia buscar o equilíbrio com a bicicleta em movimento. Devo, primeiramente, sair pedalando e, ao mesmo tempo, buscar o equilíbrio. Essa descoberta marcou a minha vida. Aprendi e jamais esquecerei. É uma habilidade que posso realizá-la a qualquer momento. Com certeza, a vivência de adquirir o domínio de andar de bicicleta, depois de várias tentativas, foi uma experiência ímpar que me levou a gostar de fazer atividades físicas e, sobretudo, fortalecer o sentido lúdico e criativo da vida. Sempre que tinha a oportunidade, pedia a bicicleta de alguém emprestado para poder circular por aí. Não importava o lugar, o importante era pedalar. Então, esse é o primeiro episódio, andar de bicicleta. Segundo, treinamentos no Exército. Entre 1981 e 1982, eu servi o Exército Brasileiro. Isso aconteceu no Colégio Militar do Recife, em Pernambuco. Era na companhia de comando e serviços daquela unidade de ensino. Tivemos a oportunidade de vários treinamentos militares. Ordem unida, marchas, pistas de cordas, acampamentos, tiros, manutenção do armamento, ética militar, hinos, formas de cumprimentos, fazer faxina. Todas essas atividades exigiam muito esforço físico, disciplina e dedicação para ser um excelente soldado. Não havia lugar para deixar o pensamento fluir livremente. Tudo era muito intenso e nosso tempo era todo ocupado. Cuidadosamente, para nos concentrarmos no mundo disciplinado das Forças Armadas. Tudo era uniformizado. Até a forma de arrumar a cama tinha que ser seguido um modelo padrão. Tudo era vigiado e controlado. Nossos corpos eram submetidos aos diferentes treinamentos de ordem unida.
A intenção era padronizar procedimentos, movimentos e forma de combate e gerenciamento das tarefas militares na caserna. O corpo precisava adquirir padrões coletivos de uniformidade. A ordem e a obediência tornaram-se indispensáveis para sermos eficientes nas missões militares. Não se é soldado sem o sentimento de coesão de grupo e obediência automática aos comandos superiores. Ao som de voz, gestos, apito ou corneta, meu corpo soldado era treinado para obedecer incondicionalmente ao comando do superior. O governo hierárquico buscava produzir corpos capazes de agirem de forma simultânea e imediata. O propósito é agir em função do comando. A execução dos movimentos devia sempre ser determinada pela autoridade que define o momento exato dos movimentos começarem e terminarem. Além dos treinamentos e tarefas militares, tive também a missão de cuidar dos serviços de manutenção do colégio. Particularmente, trabalhei nos jardins. Passei grande parte do meu tempo adubando o solo, cortando grama, podando árvores, semeando e regando plantas. Recordo-me dos serviços de guarda que realizei. Ficava 24 horas de serviço armado, com um fuzil, em pontos fixos e móveis. 2 horas na guarda e 4 horas de repouso. O maior desafio era a noite. O sono queria o tempo todo nos dominar. Tínhamos que ser mais forte. Nesse cenário, as maiores ameaças eram internas do que externas. Um episódio que me marcou aconteceu em novembro de 1982, quando tivemos eleições para eleger o governador de Pernambuco, depois do golpe militar de 1964. Por um lado, tivemos treinamentos de entrar em forma de maneira imediata depois do toque de uma sirene. Éramos treinados para largar tudo o que estávamos fazendo para entrar em forma no pátio do quartel. Não importava se era dia ou noite. Ficamos em permanente estado de prontidão para garantir a lei e a ordem dos poderes constitucionais, bem como salvaguardar os interesses nacionais. Por outro lado, já fora do Exército, vivi intensamente os caminhos abertos para o movimento das diretas já. Esse movimento foi um poderoso manifesto popular que reivindicava o direito de eleições diretas no Brasil. Comecei a perceber que meu corpo não era apenas um mero executor de ordens, mas capaz de realizar gestos espontâneos e livres. Teste de aptidão física. Quando saí do quartel em 1982, resolvi fazer vestibular para educação física. Para poder concorrer a uma vaga nesse curso, precisava fazer um teste de aptidão física que consistia em realizar uma bateria de exercícios físicos que eram utilizados como meios para selecionar candidatos que apresentassem maior potencial na formação profissional na área. Nossa vocação profissional era testada por meio da verificação de habilidades específicas, que nos qualificava para ser professor de educação física. As competências de saber nadar, possuir coordenação motora e um bom nível de condicionamento físico, por meio do teste de Cooper, teste criado pelo médico americano Kenneth Cooper, para ser usado pelas Forças Armadas, eram testadas como parâmetro para se encontrar o corpo atleta, considerado ideal para ser professor de educação física. A seleção dos candidatos mais aptos buscava eficiência e justiça. Por um lado, era inadmissível a frequência no curso de educação física pessoas que não demonstrassem habilidades atléticas e habilidades atléticas compatíveis com o currículo. Por outro, seria injusto não selecionar os mais aptos.
pois seria desrespeitado o princípio de equidade, único capaz de garantir o direito de todos testarem suas habilidades e capacidades. Combinando eficiência e justiça, os testes guardavam a esperança de assegurar igualdade de oportunidade para todos. Recordo-me que a primeira vez que fiz, não consegui obter êxito. Fiquei muito triste. Minha reprovação nos testes abalou o meu projeto de fazer educação física, mas não me paralisou. O fracasso me motivou para treinar e, no ano seguinte, ter um excelente desempenho e, finalmente, alcançar meu sonho de ser aluno do curso de Educação Física. Minha vitória na realização da bateria dos testes de aptidão física foi comemorada e, ao mesmo tempo, foi vivida como o indicativo de uma forte exigência de performances esportivas durante minha formação. Mesmo que essa formação tivesse estudos sobre a estrutura anatômica e o funcionamento do corpo, conhecimentos pedagógicos do ensino da educação física, aspectos científicos e culturais da atividade física, destacam a presença marcante dos esportes em toda a minha vida acadêmica. A ideia propagada na universidade era de que aquele que melhor sabe fazer é aquele que melhor sabe ensinar. Correr uma maratona. Fiquei encantado pela disciplina de atletismo no curso de Educação Física. Das provas que conheci no curso, fiquei fascinado pela maratona. Essa corrida, realizada na distância oficial de 42 quilômetros, 195 metros, era um sonho. Passei a treinar por conta própria, sem nenhum treinamento sistematizado. Não tinha orientação de alimentação, repouso, exercícios específicos ou realização de corridas regulares para se sentir preparado. Sem considerar que durante a corrida, as articulações de meu corpo iriam receber uma sobrecarga 8 vezes maior do que o peso do meu corpo, me lancei nessa aventura de concluir toda a prova da maratona. Revivi a lenda de Fidípedes, soldado ateniense que cumpriu a tarefa de ser o mensageiro do exército de Atenas. Ele teria corrido em torno de 40 quilômetros entre o campo de batalha de Maratona até Atenas, para anunciar aos cidadãos a vitória dos exércitos atenienses contra os persas. Depois de cumprir a missão, ele morreu de exaustão. Quando terminei a prova, estava totalmente estrupiado, exaurido, mas feliz pelo feito. Com isso me custou dores insuportáveis nas articulações do joelho. Isso aconteceu no ano de 1985. Sinto que sofro até hoje com inesperadas inflamações nas articulações. Talvez não seja possível fazer esse tipo de relação, mas, para mim, faz sentido esse paralelo. Antes de correr uma maratona, realizei várias corridas de rua, mas nada como vencer a meta de correr uma maratona. Essa foi especial. Tive que superar minhas fragilidades e desamparos. Sentia de perto o público me incentivando. Foi extremamente gratificante viver esse momento de superação. Em muitas situações difíceis da minha vida, repito no silêncio de minha alma, sou um maratonista, não posso desistir. A maratona me ensinou que não devo desistir. Mas isso, como sabedoria, muitas vezes durante a prova tive que diminuir o ritmo e muitas vezes caminhar lentamente, mas nunca parar. Foi um encontro com a vida, mas também com a morte. Não posso deixar de reconhecer uma tensão permanente entre vida e morte, sempre presente na minha aventura de correr uma maratona. Então, aqui, eu oportunizei vocês escutarem a minha leitura de 4 episódios da minha vida, né? Que foi, né, correr uma maratona, ser soldado do Exército Brasileiro, andar de bicicleta e fazer os testes para ser
aluno do curso de Educação Física da UFPB. E vocês vão encontrar nessas descrições, talvez, elementos que não é da ordem de um corpo meramente estruturado por órgãos e músculos, mas um corpo que vive a experiência de ser corpo no mundo através dessas experiências e que é capaz de narrar essas experiências e dar sentido a elas. E o quanto isso pode ser trabalhado por nós como professores de educação física, nas escolas, sobretudo, nos espaços de ensino. Né? Do mesmo modo, também nas academias, nos clubes, tanto com esporte como atividade física para a saúde, na medida em que cada corpo constitui-se também como subjetividade e ele mesmo pode, a partir das suas interações com o mundo, com a sociedade, com as pessoas e com os outros, construir um sentido para a sua vida e construir um estilo próprio de existir a partir dessa vinculação do corpo com os outros corpos, né, que constituem a carne, a minha carne com a carne do mundo. Né? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, mas agora eu quero tomar água e eu quero escutar vocês. Fiquem à vontade. Vou fazer uma fala aqui. Caríssimo, bom dia. Bom dia, Maldeci, ou simplesmente Moal. É, gostaria de fazer aqui duas questões, mas primeiro agradecer. Foi assim uma exposição viva, enérgica, uma fala muito motivada e todo esse trajeto, né, da obra do Merleau-Ponty, fazendo essa relação com a educação física, é encantador demais, viu? Muito obrigado pela aula. Eu queria perguntar, caríssimo, que esse movimento do Merleau-Ponty, né, dessa fenomenologia para a ontologia, a primeira questão era, se você vê traços ontológicos do Merleau-Ponty na estrutura do comportamento e na fenomenologia da percepção, dado que ele também tem uma reflexão ali, né, sobre o ser, né, não sei, é uma impressão, né, mas se tem uma ontologia nesses primeiros escritos do Merleau-Ponty, né, dessa apresentação do ser, das propriedades do ser, né, e a segunda, você que também já tem toda uma trajetória, né, da fenomenologia, na educação física, como você ainda vê hoje, como a educação física tem recebido como essa recepção da educação física frente à fenomenologia de Merleau-Ponty, vamos dizer assim, porque também tem outras fenomenologias, né, como o Mauro Betti que trabalhou com Paul Ricoeur, a gente tem outras presenças de outras fenomenologias na educação física. Mas vamos focar na de Merleau-Ponty. A educação física tem recebido, ainda tem dificuldade, como é que você vê ao longo da sua trajetória? E mais uma vez, brigadão, viu, professor? Show de bola ouvi-lo e matar a saudade aqui, pelos meios online. Muito bem, né? Maldeci, né, ou Moal, né, como a gente costuma chamar, ele me faz duas questões extremamente importantes. A primeira é se perguntar se já na estrutura do comportamento a gente pode identificar elementos ontológicos na obra de Merleau-Ponty, assim como na fenomenologia da percepção. Porque eu dei ênfase hoje à obra Fenomenologia da Percepção, que é a obra publicada em 1945. Mas em 1938, Merleau-Ponty publica a Estrutura do Comportamento, que é a sua primeira publicação. De que trata esse texto? Esse texto trata Merleau-Ponty pensando a noção de comportamento, que é uma noção muito presente na psicologia científica. Não é? Porque o primeiro grande tratado de psicologia é escrito por Aristóteles, né? O De Anima, a saber o que é a alma. Então a psicologia estuda a alma, estuda a psique. A alma é a expressão latina, anima. E psique é a expressão grega. Então, quando a gente usa psique, psicologia, né, a gente está falando grego. A gente está usando logos, que é discurso, e psique, que é uma palavra grega para falar de alma, que é a palavra latina. Né? A questão toda é que uma outra compreensão dada pelos cientistas da psicologia
é trazer a noção de comportamento. Então, quer dizer, o que a psicologia estuda? A psicologia estuda a alma, a psique. Mas a psique e a alma através do comportamento. Por quê? Porque o comportamento é a única coisa que eu posso observar. Então, nós estamos no interior do modelo de ciência positivista. O que é o modelo de ciência positivista? É estudar o objeto na sua positividade, sem a interferência do sujeito que o estuda. Então, se eu vou estudar psicologia do ponto de vista positivista, eu vou estudar os comportamentos das pessoas. Né? Só que o que Merleau-Ponty vai fazer nesse texto? Ele vai fazer uma discussão, né, com aquilo que se discutia da psicologia no seu tempo, porque Merleau-Ponty não faz a filosofia só a partir da própria filosofia, ele faz dialogando com a ciência do seu tempo. E ele vai dialogar com a psicologia behaviorista e com a psicologia da Gestalt, que é um outro movimento de se fazer psicologia. Né? Porque a psicologia da Gestalt, ela não pensa só na matéria, ela pensa na forma. É no modelo de organização da matéria. Então, todo esse esforço da psicologia comportamental de materializar a alma e o espírito no comportamento, existe uma dimensão de forma, que é dada pelo sujeito. Né? Então, quer dizer, a forma é dada pelo sujeito. Quer dizer, o meu comportamento não é só a expressão visualizada, objetivamente, observada, porque o modelo de investigação positivista, né, ele trabalha com a observação e com a experimentação, com a coleta e armazenamento de dados, e depois inferência desses armazenamentos. Né? Aí Merleau-Ponty vai dizer, não, o comportamento humano é estruturado a partir de 3 ordens. Né? De 3 ordens. A ordem física, a ordem psíquica, né? E a ordem simbólica. Então não dá para pensar o comportamento de maneira tão objetiva assim. É preciso considerar essas ordens. Né? Então, quer dizer, Merleau-Ponty está querendo aí, de uma certa forma, pensar a relação entre o corpo e a alma. Essa é que é a grande questão de Merleau-Ponty. Né? Porque se eu faço a psicologia comportamental, é como se eu estivesse só observando o corpo. Né? Quer dizer, mas o corpo não está conectado com a alma? Uma forma de ter acesso à alma é pelo corpo observando. Mas tem elementos da alma que não dá para reduzir a um mero estudo comportamental. Né? Porque ali há uma subjetividade, é um sujeito. Né? E aí, Merleau-Ponty faz. Esse primeiro texto é muito mais ligado à questão de um diálogo dele, né, com a psicologia behaviorista, a gente chama behaviorista, e com a psicologia da forma e com a fenomenologia. Mas Merleau-Ponty, na fenomenologia da percepção, ele vai focar mais no âmbito filosófico, e particularmente na fenomenologia de Husserl, e a tradição filosófica que ele dialoga para construir a sua fenomenologia da percepção. Agora, Moal pergunta, mas aí já presente uma discussão ontológica? Né? Eu diria que sim. Né? Porque, de uma certa forma, filosofar, qualquer momento que o filósofo está filosofando, ele se depara com o problema do ser. Agora, ele necessariamente não está examinando a problemática do ser. Isso só vai acontecer efetivamente no visível e invisível. É lá onde essa problemática será trabalhada. Que é um texto dificílimo de ler, porque é um texto em elaboração. Ele foi organizado por um aluno de Merleau-Ponty, o Claude Lefort. Foi ele que organizou o texto. Ele pegou os manuscritos de Merleau-Ponty e digitalizou aquele manuscrito e publicou no livro, né, chamado O Visível e o Invisível. Ali sim ele faz toda a discussão ontológica. Mas, no meu entendimento, a ontologia já está presente, tanto na estrutura do comportamento, como na fenomenologia da percepção. Em que medida está presente? Porque, ora,
se eu quero alargar a compreensão de comportamento, né, não reduzir a uma mera manifestação observacional, mas levar em consideração o sujeito que habita o corpo, eu estou alargando o sentido de ser do comportamento. Portanto, eu estou no âmbito da ontologia. Se eu quero dizer que a percepção é mais do que sensação, e é mais do que juízo, mas é a experiência de ser no mundo, que me dá um sentido de ser, eu estou colocando o problema do ser. Mas talvez não esteja problematizando efetivamente. Porque talvez Merleau-Ponty, ele quer vencer o dualismo cartesiano na sua obra, essa separação entre corpo e alma, corpo e mente. Mas ele começa a reconhecer ao longo de suas reflexões que só fazer um debate com base na descrição fenomenológica não é suficiente. É preciso fazer uma discussão ontológica. E com certeza aí tem uma forte influência de Heidegger. Né? Porque a grande questão heideggeriana é que nós passamos o tempo todo confundindo os entes com o ser. Né? Então, quer dizer, o que é o ente? O ente é o particular, é o singular. O ser é que é a totalidade. Né? Então, Heidegger vai acusar a filosofia de ter esquecido do ser. Não examinar o problema do ser. E, com certeza, Merleau-Ponty é influenciado por essa ideia. Ora, em que medida eu escrevendo a estrutura do comportamento, a fenomenologia da percepção e todas as obras em torno desses dois textos básicos, né? Que é signos, sentido e não sentido, o olho e o espírito, as aventuras da dialética, humanismo e terror, todas essas obras em torno desses dois textos, há um certo esquecimento do ser. Eu preciso trabalhar o problema do ser. E aí ele define o ser como carne. Essa que é fantástico, né? A carne é uma metáfora que Merleau-Ponty usa para definir o ser. O ser é carne. O ser é conexão. O ser é relação. O ser é interação. Né? É bacana isso, né? Então, essa é a primeira questão. Eu responderia dizendo isso. Dizendo, olha, já está presente na estrutura do comportamento e na fenomenologia da percepção, né, elementos da ontologia que Merleau-Ponty vai lá trabalhar no texto O Visível e Invisível. Agora, com relação à questão da fenomenologia usada particularmente no âmbito da educação física, eu diria que Merleau-Ponty tem um destaque por conta da fenomenologia do corpo. Né? Quer dizer, isso não quer dizer que a gente não possa se apropriar de outras tradições fenomenológicas, né, que possam ser usadas na educação física. Né? A gente sabe que Husserl influenciou vários filósofos. Ele influenciou Sartre, ele influenciou Heidegger, ele influenciou Edith Stein, ele influenciou Paul Ricoeur, ele influenciou Levinas, né? Ele influenciou vários pensadores. Então, eu posso, né, me conectar com outras tradições fenomenológicas para usar no âmbito da educação física. Mas a fenomenologia de Merleau-Ponty ganha um destaque especial por conta da discussão sobre o corpo. E o corpo é central na educação física. Nós somos profissionais de educação física considerando, sobretudo, o corpo. Agora, esse corpo é pensado por nós como uma máquina, dissociado das suas capacidades cognitivas, dissociado do seu pensar, dissociado do seu modo de existir, de dar sentido à vida, aí é um problema nosso. Não é um problema de Merleau-Ponty, é um problema nosso. Mas Merleau-Ponty nos ajuda a pensar sobre essa questão. Então, eu diria, Moal, na segunda questão, que o destaque dado a Merleau-Ponty é por conta da sua fenomenologia do corpo, do seu conceito de corpo próprio, da sua ontologia da carne. Mas isso não quer dizer que a gente não possa, por exemplo, trabalhar com Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, por exemplo, vai valorizar toda a problemática da linguagem. Em que medida eu não posso me apropriar das reflexões fenomenológicas de Paul Ricoeur e pensar a linguagem e pensar uma discussão sobre a linguagem do corpo no cenário da educação física. Alguém pode fazer isso. Né? Sartre, por exemplo, pensou sobretudo o tema da liberdade. Há lugar para
para a filosofia sartreana no cenário das práticas de educação física, é uma coisa para a gente pensar. Eu nunca trabalhei isso, né? Por exemplo, Edith Stein faz uma fenomenologia da empatia, né? Eu não sei nem se Senira está presente, né? Então, ele faz uma fenomenologia da empatia, dos vínculos empáticos, né? A Edith Stein, né? Então, quer dizer, em que medida a fenomenologia da empatia de Edith Stein pode nos ajudar a pensar as práticas da educação física? Quer dizer, quando eu sou professor de educação física, ministrando aulas para jovens, idosos, adolescentes, há entre eu e ele uma relação de empatia. E em que medida a empatia interfere no meu trabalho como professor de educação física? São questões que eu posso fazer, usar a fenomenologia de Edith Stein para pensar isso. Então, veja quantas chaves. Agora, é preciso o quê? Dedicação, né? É preciso empenho, é preciso estudo, é preciso leitura, é preciso insistir, né? É preciso ter minimamente esse espírito de maratonista para fazer isso. Ele intensifica a vida, mas também nos aproxima da morte. Porque morte e vida estão conectados, eles não estão separados, né? Então, é isso, né? Tarcísio pergunta do último autor. Qual é o autor? Eu falei de quem? Se for Edith Stein, é uma mulher, né? Eu posso escrever aqui, Tarcísio. O outro que eu falei anteriormente foi Paul Ricoeur, né? Eita, Laís já fez um texto grande aqui, eu nem olhei esses negócios. Depois eu olho. Deixa eu escrever aqui. Edith Stein. O outro é Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, né? Edith Stein, ela que faz uma fenomenologia da empatia, né? A questão também é que o Paul Ricoeur é um dos autores que recebe muita influência de Heidegger, mas faz o seu próprio percurso, porque ele vai transitar da fenomenologia para a hermenêutica. Aí tem toda uma problemática também aí para ser pensada, né? Mas Edith Stein, por exemplo, ela fica no cenário da fenomenologia. Ela foi aluna de Husserl, né? E ela também, como judia, só que depois ela se converte ao cristianismo, ela se torna, inclusive, ela é canonizada, ela é uma santa, né? Ela é uma santa, né? Da Igreja Católica, né? Então, talvez até um dia eu possa fazer um encontro só para falar de Edith Stein, né? Sobre a noção de empatia, que é muito importante, porque nós, como profissionais de educação física, a gente trabalha com a experiência do cuidar. E o quanto cuidar passa por uma relação de empatia. Ninguém cuida de ninguém se você não tiver minimamente uma relação de empatia com aquela pessoa, né? Se você não se coloca no lugar dela, não tem como, né? Muito bem. Bom, obrigado aí, Moal, pelas duas questões. Eu até falei demais nas duas questões, mas eu acho que é importante, né? Uma forma também da gente trabalhando aí e vocês irem entrando em contato com o pensamento de Merleau-Ponty, né? Muito bem. Mais alguém que tem alguma questão? Alguma observação, alguma consideração? Professor, eu tinha Diga, colocado Lívia. no chat, assim, contato com a fenomenologia, ele é algo complexo, né? Eu diria que a gente precisa começar comendo pelas beiradas, se a gente puder falar no português, para ir se aproximando. E aí tem um ponto, assim, que para mim ainda é uma dificuldade de compreensão e principalmente de aplicação prática, né? Da redução fenomenológica. Quando Merleau-Ponty e Russell falam dessa redução fenomenológica na metodologia em si, né, quando a gente está no campo da pesquisa. Então, se o senhor puder falar um pouquinho disso e até dar um exemplo de como funcionaria esse exercício de aplicação da redução, assim, eu ficaria imensamente grato. Ok. Né? Veja bem, a questão da redução sendo usada nas pesquisas, a redução fenomenológica, ela é uma indicação metodológica de Russell que tende ao infinito.
É interessante isso. Ela tende ao infinito. Porque a redução é o quê? Né? Colocar entre parênteses os conhecimentos que já tenho. Então, a gente pode fazer isso ao infinito. Né? Porque eu sempre vou poder retomar a minha experiência do mundo. É o que... Entenda a redução fenomenológica como retorno às coisas mesmas. Redução fenomenológica é sinônimo de retorno às coisas mesmas. E o que são as coisas mesmas? As coisas mesmas é facetas da coisa que você não conseguiu capturar ainda. Você pensa que capturou, mas tem coisas escondidas. Não é à toa que isso tem a ver com o título O Visível e Invisível. Aquilo que é visível esconde um lado invisível. Né? E isso tem a ver com a própria noção de verdade. Porque verdade em grego quer dizer aletheia. Aletheia quer dizer aquilo que o quê? Aquilo que aparece. Mas aquilo que se esconde também. Então, a verdade é aquilo que vai aparecendo. Né? É claro que quando eu estou falando isso, eu estou falando isso no contexto fenomenológico. Porque a realidade, para a fenomenologia, ela é sempre fenomenológica. Quer dizer, ela é fenomênica. Ela é sempre uma descrição do sujeito. Então, o pesquisador que vai usar o método fenomenológico, ele é central na sua pesquisa. É ele que vai fazer esse esforço, né, de colocar em suspenso, né, as suas certezas, as suas convicções e retomar a experiência. Né? Então, a redução fenomenológica significa retorno às coisas mesmas. Porque quando Husserl e Merleau-Ponty, a tradição fenomenológica, usa o conceito de coisa, é para diferenciar coisa de objeto. Porque o objeto é algo que foi totalmente decifrado. Não tem mais enigma. Né? Não tem mais enigma. Mas o próprio Merleau-Ponty tenta mostrar que eu não posso fazer do meu próprio corpo objeto nem o mundo. Por quê? Porque eu sempre vou ver facetas que estão escondidas. Quer dizer, facetas que... Eu sempre vou ver facetas que eu alcanço, mas tem outras que estão escondidas. Então eu posso fazer reduções e chegar àquelas facetas escondidas. Mas eu posso fazer novas, e novas, e novas, e novas, e novas. Aí você vai dizer, então, professor, eu nunca vou terminar uma dissertação, nunca vou terminar um mestrado, nunca vou terminar um doutorado. Não. Você só parte do entendimento de que você fez aquela redução. Chegou a uma compreensão e pronto, apresenta aquilo. Mas saiba você que você pode também colocar em suspenso aquilo e retomar as pesquisas. Né? Então, me parece que é isso. Uma autora que ajuda muito a gente a compreender isso é a Bicudo. Não sei se vocês já ouviram falar dela, Bicudo. Deixa eu ver se eu consigo. Então, é Maria Aparecida Bicudo, o nome dela. Né? Maria Aparecida Vidiane Bicudo. Então, ela traz reflexões interessantes para se usar o método fenomenológico em pesquisas. Vocês podem procurar na internet artigos, livros. Né? Então, Maria Aparecida Bicudo. Maria Aparecida, Bicudo. Vocês lerem o texto dela, ela vai na mesma perspectiva de Merleau-Ponty. Qual é a perspectiva? Suspender as convicções e certezas e dar voz aos sujeitos da pesquisa. Deixa eles falarem. O que eles vão falar são as percepções deles. Né? Essas falas deles, ela vai organizar como discursos
nomotéticos. Escrevi aqui no chat. Nomotético. O que é o nomotético? O nomotético é a percepção de cada sujeito. Vamos supor que o meu problema de pesquisa seja o que significa, né, envelhecer, né, sendo um idoso ativo e envelhecer sendo um idoso sedentário. Vamos dizer assim que eu quero pesquisar sobre isso. Né? Aí eu vou fazer uma entrevista com um grupo de idosos que fazem parte de um programa de atividade física, que são ativos, são dinâmicos, e com aqueles que são sedentários. Né? Aí cada um vai dar suas respostas. As respostas individuais de cada um vai ser o quê? As suas elaborações nomotéticas. Né? Que é aquilo que é próprio de cada um. Né? Eu não sei se. Agora eu fiquei na dúvida se esse é o nomotético ou esse é o ideográfico. Toda vez eu fico um pouco perturbado, mas se eu tiver errado, depois eu corrijo. O que o pesquisador vai fazer depois? Ele vai organizar essas diferentes falas num único discurso que ele é quem vai produzir. Né? E aí sim ele vai fazer uma descrição ideográfica. Estou na dúvida, estou achando que o ideográfico é que é o geral, mas o nomotético é de cada um. Eu sempre fico na dúvida disso. Mas o fato é que, independente do termo nomotético e ideográfico, você vai ter, no final do seu trabalho, a fala de cada um, e você vai sintetizar ali, né? E depois você vai construir uma rede de significados daquilo que cada um falou, que é você, como pesquisador, vai construir. E aí você vai ter um panorama do que é viver, né, o envelhecimento, sendo ativo e sendo sedentário. Isso é o estudo fenomenológico. Estou falando aqui de maneira muito genérica, né? Mas para poder vocês compreenderem, né? Se eu não quiser usar o termo ideográfico e nomotético, mas eu vou ter que usar o sentido atribuído pelo sujeito 1. E a construção do sentido que eu, como pesquisador, estou dando a partir da articulação desses diferentes sentidos. Porque o que interessa ao fenomenólogo é o sentido atribuído pelo sujeito. É a sua percepção. Não é a explicação dada pelo fisiologista, ou pelo anatomista, ou pelo bioquímico. É a experiência vivida do sujeito. Porque um retorno às coisas mesmas é a forma de fazer a redução fenomenológica. E quando você retorna às coisas mesmas, você está retornando ao vivido. Porque o que interessa ao fenomenólogo é a experiência vivida do sujeito. Não é o que é explicado pelo anatomista. Né? Eu posso explicar, por exemplo, o que é um câncer, do ponto de vista fisiológico. Né? Agora, a experiência de viver o adoecimento do câncer, aí só o sujeito pode descrever. E o que nos interessa como fenomenólogo é essa descrição, para a partir dela produzir análise e produzir conhecimento. É isso que interessa. Porque o que está em jogo aqui não é o bem-estar mecânico do funcionamento do corpo, é o bem-estar do sujeito, é o bem-estar da pessoa, da subjetividade. O que está em jogo aqui é a felicidade do ser humano. Portanto, tem que escutá-lo. Né? Isso é fundamental. Né? Não sei se eu respondi. Né? Respondeu sim, professor, obrigada. É. Alguém tem alguma outra questão? É. Olha, aqui eu fui ver aqui, ó, nomotéticas são encontradas com aquelas ipsitivas, né? Pronto, é isso mesmo. Vou repetir aqui, ó. É.
ideográfico está relacionado aos casos mais singulares. O ideográfico, a singularidade. O ideográfico está relacionado à singularidade. É a percepção singular de cada um. Agora, o nomotético nomotético é que é a rede de significado construída pelo pesquisador. É isso. Construído pelo pesquisador. Pronto, agora ficou bem claro, tá certo? O ideográfico. Na verdade, eu botei ideográfico antes, mas ideográfico é o sujeito, pessoal, cada um, e o nomotético é essa articulação que o pesquisador vai fazer, construindo uma rede de significados. Ficou claro agora? Pronto. É isso. Mais alguém tem alguma questão? Mas vocês podem procurar o texto de Bicudo, né? Eu vou ler um pouco aqui o chat, né? E algumas pessoas fizeram observações aqui, deixa eu ver. Isabel, bom dia a todos. Hoje, infelizmente, não poderei participar da reunião até o fim, porque às 10 horas darei uma aula. Mas com certeza será uma reunião muito proveitosa, certo? José Damião, bom dia, apresentação incrível. Lívia, sensacional, professor. Marcelo, a cada dia procuro mais me inteirar sobre a fenomenologia. Tem sido a forma de enxergar o corpo que mais tem me feito pensar e refletir. Muito bem. Interessante, Marcelo. Thaís, a apresentação maravilhosa, abriu meus olhos em relação ao corpo, sua forma de se conectar com o mundo de todos. Isso podemos levar em consideração a força de prescrição do treino, não só levar em conta a fisiologia do corpo, mas também a experiência, interações e relações. Isso mesmo. Perfeito. Muito bem. Pronto. Já li todos os chat aqui. Obrigado pelos comentários, né? Pelas observações, mas temos ainda alguns minutos. Se vocês quiserem fazer questões, sintam-se à vontade. Ou se não quiser fazer questões, pode também fazer observações, considerações. Fiquem à vontade. O tempo é de vocês. Só uma curiosidade, enquanto vocês estão aí pensando, né? É que tem um dado importante das pesquisas de Merleau-Ponty. Eu não sei se todos sabem, mas o Edmund Husserl é judeu. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi perseguido pelos nazistas. E a grande perseguição feita a ele foi a sua obra. Né? E é interessante porque hoje, pela primeira vez, eu me dei conta de que a Fenomenologia da Percepção é um livro de esperança. Né? Porque ele é publicado exatamente em 1945. Era o fim da guerra e todos retomando a vida, né? Eu também não sei se vocês sabem, mas Merleau-Ponty lutou na resistência. Porque os nazistas chegaram na França, invadiram Paris, tomaram conta de Paris. E tomaram conta de outras regiões da França. Mas o povo começou a organizar resistências. E Merleau-Ponty fez parte do movimento de resistência. Né? E depois ele jovem, vai estudar filosofia, né? E nos seus estudos filosóficos, ele entra em contato com a obra de Husserl. Husserl, inclusive, faz conferência em Paris. É até publicado as Conferências de Paris. É conhecido como as Conferências de Paris.
Por isso que é interessante, às vezes, a gente publicar os textos da gente, né, para poder divulgar as ideias. Né? E aí Merleau-Ponty entra em contato com a obra de Husserl e descobre que toda a obra de Husserl, que estava em manuscrito, como esse aqui, ó, isso aqui pode ir para o lixo, né? Mas isso pode ser arquivado. E aí o que aconteceu? Os nazistas iam queimar todos os manuscritos de Husserl. Ia tocar fogo nos manuscritos de Husserl. Mas um padre chamado Van Breten, um padre belga, recupera esses manuscritos e levam para Louvain, né? Na faculdade lá de filosofia de Louvain, né? Que os flamengos chamam de Leuven. Se vocês um dia puderem ter a oportunidade de conhecer Leuven, vão a Leuven, né? É uma cidade que lá tem um famosíssimo Beguinage. O que eram os Beguinages? Os Beguinages eram vilas que acolhiam as mulheres e os órfãos dos homens que iam para as guerras. Isso já existia desde as cruzadas. Né? Então, esses manuscritos estão lá até hoje. Eles foram fotografados, estão arquivados e guardados. E aí o que acontece? Vários estudiosos da fenomenologia começaram a ir a Louvain para estudar esses manuscritos. Que ideia maravilhosa, né? E quem vai estudar esses manuscritos? De Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, né? Eu não sei se Paul Ricoeur foi lá, muito provavelmente Paul Ricoeur foi lá, nos arquivos. E Merleau-Ponty faz esse exercício de ir lá em Leuven estudar os manuscritos de Husserl. E eu, quando soube dessa história, eu fiquei encantado por isso. E eu senti vontade de estudar os manuscritos de Husserl. Não todos os manuscritos, mas alguns manuscritos que pudesse levar a pensar o problema da percepção. E esse foi um dos elementos que me motivou, que me estimulou a ir para a Bélgica fazer pesquisa lá na Bélgica. Agora, como fazer pesquisa se não tem investimento? Como realizar pesquisa se não tem investimento? Mas eu estava disposto a ir à Bélgica, né, estudar Merleau-Ponty, mesmo que eu não tivesse bolsa. Né? É como o Dioneide fez, né? Ela está aí em Portugal sem bolsa. A Djane também, eu acho que deve ter ido sem bolsa para Portugal. Né? Então, quer dizer, eu acho que os sonhos da gente, a gente deve buscar. Claro que não desconsiderando o princípio da realidade. Né? Porque se a gente desconsidera o princípio da realidade, a gente vai se dar mal. Né? Mas mesmo considerando o princípio da realidade, nós não podemos perder a esperança dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Né? Foi só para dizer um pouco disso, né? Foi com base nessa ideia que eu fui para Leuven estudar. Né? Só que eu acabei largando Husserl pelo meio do caminho. Eu estudei alemão. Então, isso é o princípio da realidade. Quer dizer, se eu ficasse lá estudando alemão, lendo os manuscritos, estudando Merleau-Ponty, aprendendo uma língua nova, eu não ia dar conta. Eu disse, sabe de uma coisa? Vamos fazer o que é possível. Eu vou estudar francês, vou aprender a escrever francês, ler em francês, vou estudar Merleau-Ponty, vou abandonar meu curso de alemão e vou fazer o que é possível. Isso é muito importante nas nossas vidas. Diga, Dioneide. Sim, professor. O senhor falou que escreveu com a professora Petrúcia, não foi? Petrúcia Nóbrega? Sim, sim. Ela já esteve à França. É só uma curiosidade mesmo. Ela já esteve em França, não foi? Foi na época que o senhor... Não. Foi mais contemporaneamente, né? Ela teve a oportunidade de fazer pós-doutorado em Paris, né? Sim. Então, ela teve a oportunidade de fazer estágio pós-doutorado aí em Paris, né? Então, isso lhe deu a possibilidade de entrar em contato também com esses estudos, né? Extremamente importante. Ela estuda a corporeidade, não é, professor? Ela é uma grande estudiosa de Merleau-Ponty.
ela é uma referência dos estudos de Merleau-Ponty no Brasil, né? Isso. E ela, inclusive, tem publicações internacionais também, né? Inclusive, a ideia dessa capa maravilhosa foi dela, né? Foi. Ela De me orientou trazer... na pós-graduação, ela foi minha orientadora na pós-graduação aí. E, assim, uma pessoa muito querida, muito... Foi uma boa parceria assim, com a professora Petrúcia. Sim, com certeza, né? O Aldeci, inclusive, está aqui porque é orientando dela, né? Professor, para a gente ter acesso... Deixa eu só pegar a bateria do computador que está já descarregando. Um segundo, Tá Dani. bem. Você faz o lanche? Não. Vai já, parar. Meu amor. Pronto, Dionei. Consegui Professor, colocar aqui. para a gente ter acesso a essa obra do senhor, o senhor falou aqui em Portugal, no caso, a gente pode fazer o pedido aqui? Essa Olha, obra... eu não tenho, eu só tenho esse livro aqui em casa, né? Todos os demais então... eu não tenho mais. Eu sugiro que vocês entrem no Google, procurem o texto e vejam se conseguem comprar pela internet. Caso tenham alguma dificuldade, vocês falam comigo, mandam um WhatsApp, porque eu tenho contato direto com o editor, né? Com o editor. E aí ele pode dar um jeito do livro chegar até vocês. Né? Tá bem. Obrigada, professor. Parabéns. Tá certo? Agora, eu queria sugerir a vocês, se vocês quiserem fazer um percurso de introdução ao pensamento de Merleau-Ponty, leiam esse texto que eu publiquei, que são as 10 lições sobre Merleau-Ponty. Esse é mais fácil ainda de ser adquirido, porque ele é pela editora Vozes. Porque vocês sabem que a editora Vozes é uma editora potente, né? É uma editora que tem livros dela espalhados pelo Brasil inteiro. Ela publica muito, né? Então, se vocês procurarem na Amazon ou na estante virtual, ou mesmo na editora Vozes diretamente, vocês vão. E é um texto barato, é um texto que custa, sei lá, deve estar uns R$20. Eu suspeito. Né? E ele se chama 10 lições sobre Merleau-Ponty. Então, tudo isso que eu falei hoje, vocês vão encontrar de maneira mais ampliada, mais detalhada nesse livro que eu escrevi. Né? Então, vocês vão ver um pouco sobre a vida e a obra de Merleau-Ponty, vocês vão ver a fenomenologia e existência de Merleau-Ponty, vocês vão ver a questão da percepção e do corpo próprio, motricidade e comportamento, expressividade e alteridade, linguagem e pensamento, silêncio e mundo sensível, logos e estética, sentir e subjetividade e carne e ontologia, né? Tudo isso nesse texto aqui, né? As 10 lições sobre Merleau-Ponty, né? Que tem aí na capa, né? O Merleau-Ponty, como se ele fosse quase que desenhado com grafite, né? Então, é um texto muito importante para vocês entenderem, assim, fazerem uma introdução no pensamento de Merleau-Ponty. Muito bem. A Adicione está fazendo umas perguntas aqui. Deixa Já eu ver procurei aqui. o livro, já coloquei aí para o pessoal ver na Amazon. Olha aí. Que bacana, né? Olha, Iraque, Diga. eu fico sempre muito assim... Você sabe já, assim, que eu admiro muito o seu trabalho e foi muito bom poder estar aqui hoje. E acho sempre que você fala e no final você faz poesia daquilo que você fala. Então, eu acho isso, sim, que é uma característica, não sei se todo filósofo, porque eu acho que você é muito filósofo também, né? Então, assim, amei, aprendi muito e fico sempre vendo isso que você falou, eu fiz no meu trabalho, no meu percurso de doutorado, só não sabia que estava fazendo. E, na verdade, que pena, eu senti tanto, acho que a minha resistência, depois que eu terminei a minha tese, eu fiquei muito desgostosa, porque havia muita coisa que eu queria ter feito, que para mim tinha muito mais importância e não foi possível naquele momento. Então, eu passei um tempo meu sem querer olhar para ela mesmo, insatisfeita, porque eu via tantas coisas que para mim era muito mais importante e não pude registrar, não pude
falar, né? Falo assim, que eu digo, olha, não pesquisei isso, mas eu percebi que acontecia assim, assim, assim com os idosos. Então, eu costumo falar nisso. E quando eu venho para essa reunião, eu fico motivadíssima a ler mais sobre essas coisas todas que você falou, que eu acredito imensamente, que eu acho que eu vivi isso a minha vida inteira. Só não sabia que era isso, né? Só não sabia que tinha esses termos. Então, fico muito feliz de novo estar aqui e motivadíssima. Está cheio de anotações aqui para fazer leituras que eu sei que vai me satisfazer muito mais do que outras que eu já fiz, mesmo para a elaboração da tese. Foi necessário, como você disse, eu acho que no final das contas, nós todos aqui, que estamos aqui, somos maratonistas, Iraque. E acho que, assim, me abre um caminho de muita coisa boa, porque eu acho que, na verdade, quando a gente vai vendo você falar, vai dando uma vontade enorme da gente rever coisas, eu, no meu caso, revisitar coisas que eu estava sentindo falta, muita falta, né? Então, obrigada por hoje. Deixa eu dizer uma coisa a partir do que a Jane falou. Você pode até nem usar o método fenomenológico, né? Mas tem uma coisa que você pode adotar, que é a atitude fenomenológica. A atitude fenomenológica você pode adotar na sua vida, no seu cotidiano, que é essa atitude de reconhecer que o que eu sei sobre alguma coisa é sempre uma faceta, é sempre um aspecto, né? Mas eu não sei tudo. Mas eu posso ir atrás, eu posso buscar, eu posso correr atrás, né? Então, é possível, né, a gente não usar o método fenomenológico numa pesquisa, mas é possível adotar a atitude fenomenológica. E, com certeza, isso tem a ver, inclusive, com essa coisa da humildade mesmo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra humilde é derivada da palavra humus. O humus quer dizer o quê? Quer dizer a terra. A gente veio do humus da terra e volta para o humus. Não adianta a gente achar que nós somos assim tão importante assim, não, né? Então, ser humilde é reconhecer que eu vim do humus e volto para o humus. Eu vim da terra e volto para a terra, né? Agora, esse movimento de sair da terra e ganhar o espírito, o sopro de Deus, né, nas nossas narinas, enquanto houver o sopro de vida, a gente tem mais que ajudar as pessoas, estar junto, contar histórias, vibrar pela vida, né, ser essa dimensão aí do maratonista, né? Mas não precisa ir ao extremo, porque senão a gente vai morrer como soldado, né? No final ele morre, né? Apesar de que todos nós, né, vamos morrer, mas a morte não significa necessariamente falar da finitude. A morte está associada à terminalidade. A finitude, nós sabemos que somos finitos, mas nós não morremos, nós somos vivos. Em plena pandemia, a gente está fazendo as reuniões do laboratório, né? Em plena pandemia, a gente mobilizou a Djane a voltar à sua tese, a reler aquilo que estava guardado, abriu as gavetas, né? Fez reunião com o Dioneide. Isso é a vida pulsa em nós, né? E a gente não pode, né, se paralisar, né? A gente tem mais aqui ir atrás dessa dimensão, né? Então, aletheia que a gente falou agora, que é a palavra verdade, quer dizer desvelar. Então, conhecer é desvelar. Mas se eu desvelo, tem algo que permanece velado. Então, eu vou tirando os véus, mas sempre vai ter alguma coisa velada, né? Algo a ser desvendado, né? Bom, então é isso. Obrigada, Jane, pela sua observação. E eu me lembrei dessa ideia da atitude fenomenológica. Ela é mais do que o método fenomenológico. É essa atitude de reconhecer as nossas limitações e sempre
ir atrás de novos desvelamentos. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma fala? Muito bem. Temos aí 4 minutos. Se ninguém quiser fazer nenhuma observação, né, nenhuma referência, nenhuma consideração, a gente termina por aqui, tá certo? Eu vou clicar aqui, né? Cadê aqui? Interromper a gravação. Pronto.